Olá pessoal, tudo bem? É sempre bom estar com vocês para a gente mergulhar em mais um mistério daqueles, de deixar a gente ir pensando, sabe? Hoje vamos falar sobre a origem do mal. Olha, essa é uma pergunta que com certeza não tem resposta fácil, né? Pois é. É. Afinal, de onde será que ele veio e será que ele sempre existiu? Muita gente liga o mal à história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? É a verdade. Mas o artigo que a gente separou para hoje, A Origem da Controvérsia no Céu, vai um pouco mais além. Ele sugere que a história começa bem antes, com a queda de um anjo chamado Lúcifer. Interessante. Quer dizer que o mal já existia antes da gente. Uhum. Mas como assim? Se Deus criou tudo, como que surge essa ideia de mal? Aí que a coisa fica interessante. É. O artigo se baseia na Bíblia, especialmente em Gênesis, Ezequiel e Isaías. Entendi. Para mostrar que essa ideia do mal já estava presente lá no Jardim do Éden, antes mesmo de Adão e Eva comerem a maçã. É verdade. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Isso. E aquela serpente, né? Que não parecia ser flor que se cheire. Exatamente. A própria existência dessa árvore já mostra que o conceito de mal já existia, mesmo antes do pecado de Adão e Eva. E a serpente? Bom, ela é um personagem cheio de mistério, representando o mal antes mesmo da queda do homem. É verdade. Que doideira. E esse Lúcifer, quem era ele? Segundo o artigo, Lúcifer era um anjo. Mas não era qualquer anjo, não. Era tipo o queridinho de Deus. Ezequiel 28.12 descreve ele como cheio de sabedoria e perfeito em beleza, habitando o jardim de Deus. Ele era o selo da perfeição, um anjo de altíssimo nível. Nossa, que moral. Mas se ele era tudo isso, por que ele se rebelou contra Deus? O que aconteceu? O artigo sugere que ele se deixou levar pelo orgulho e pela ambição. Imagina só, ele queria ser igual a Deus, queria ser adorado, ter todo o poder. Em Isaías 14.12 e 15, Lúcifer chega a declarar: subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a audácia. De cara de pau, né? Espera se Deus criou o Lúcifer perfeito, como que ele pôde se corromper? Como a gente entende essa ideia de perfeição junto com a possibilidade de fazer o mal? Essa é uma pergunta bem complexa, sem dúvida. Mas o artigo levanta a hipótese de que a perfeição de Lúcifer incluía a liberdade de escolha. Deus o criou perfeito, mas também lhe deu um livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e infelizmente ele escolheu o caminho errado. A gente também tem essa liberdade, né, de escolher seguir a Deus ou ir por conta própria, mas e aí o que aconteceu com Lúcifer depois da rebelião? Ele virou, sei lá, o chefão do mal. Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes, queria te mostrar como o artigo conecta a descrição de Ezequiel 28 com Êxodo 25.19 e 20, que fala da Arca da Aliança. Lembra? Sim, lembro. Aquela caixa super sagrada que guardava os desmandamentos. Mas o que a arca tem a ver com a história de Lúcifer? É que Êxodo menciona 2 anjos que ficavam em cima da arca protegendo ela. E alguns estudiosos interpretam que Lúcifer, como um anjo de alta patente, também fazia parte dessa guarda de elite, era um dos guardiões do governo de Deus. Nossa, que responsa. E aí, o que rolou quando ele se rebelou? Aí que a coisa complica. Ao se rebelar, ele não só traiu a Deus, como também quebrou o equilíbrio do universo. Imagina o tamanho do problema. Nossa, que treta. E tudo isso aconteceu antes de Adão e Eva. É isso mesmo? Não. Por isso que precisamos rever essa ideia de que o mal surgiu só com a humanidade. A queda de Lúcifer mostra que o mal tem raízes mais profundas. Ele já existia no mundo espiritual bem antes da gente. Caramba, essa história é de arrepiar. Mas e aí, o que aconteceu com Lúcifer depois da rebelião? Foi preso, expulso do céu, virou Satanás. Conta tudo. Calma, a gente vai desvendar todos esses mistérios na próxima parte do nosso papo. Fica ligado que a gente já volta. Voltamos. A gente parou na queda de Lúcifer, né? Aquele anjo poderoso que se rebelou contra Deus e causou aquele rebuliço no céu. E a pergunta que fica é, o que aconteceu com ele depois? Montou uma barraquinha de pastel, virou coach de vida. Nada disso, o negócio foi bem mais sério. O artigo explica que Lúcifer, depois de ser expulso do céu, passou a ser conhecido como Satanás, o diabo. E sabe que mais? Ele não desistiu dos seus planos, não. Continuou por aí tentando levar a gente pro mau caminho. Dá até um frio na espinha. Mas como ele faz isso? Fica nos seguindo por aí, sussurrando coisas no nosso ouvido. Ele age de forma mais discreta. Tenta nos enganar, nos seduzir com promessas de poder, prazer, sucesso fácil. Olha aquelas coisas que todo mundo quer, sabe? Ele se disfarça de bonzinho pra nos enganar. Nossa, que perigo! Parece aqueles golpes na internet que prometem dinheiro fácil. Mas e aí, como a gente se protege? Tem alguma reza, alguma mandinga? A melhor proteção é a fé e a busca pela santidade, como a gente estava falando antes. É como se a gente estivesse numa batalha espiritual e precisamos das armas certas para vencer. Entendi. Mas me explica melhor quais são essas armas? Tipo, usar água benta, essas coisas. Na verdade, as armas são bem mais poderosas. A oração é a nossa principal arma.
É por meio dela que a gente se conecta com Deus, recebe força e orientação para enfrentar os problemas. A leitura da Bíblia também é fundamental, porque nos ensina a verdade, nos mostra o caminho certo. E a convivência com outros cristãos, estar perto de pessoas que também buscam a Deus, isso nos fortalece, nos dá apoio e coragem. Então, basicamente, é ter uma vida certinha. Orar, ler a Bíblia e ir à igreja. Mas aí se a gente vacilar, se cair em tentação. Aí entra a misericórdia de Deus. Lembra que falamos da cruz de Cristo? Ela é a prova de que Deus nos ama incondicionalmente e está sempre pronto para nos perdoar. Ah, que bom. Quer dizer que mesmo errando, Deus nos dá outra chance. Exatamente. Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente comete erros. Mas é importante a gente se esforçar para não cair em tentação, né? Buscar a Deus, pedir força para resistir ao mal. Mas Cida, Lúcifer, É. Deus perdoa ele também. Hum. Mesmo depois de toda a rebelião, de ter virado o diabo. Essa é uma pergunta bem difícil, viu? O artigo não fala sobre isso, mas nos faz pensar sobre o tamanho do amor de Deus. Ele é capaz de perdoar qualquer um que se arrependa de verdade. Nossa, que incrível. Saber que Deus já está sempre de braços abertos pra gente, mesmo quando a gente erra feio, é muito bom. Sem dúvida. E essa história de Lúcifer nos ensina uma lição importante. Precisamos estar sempre atentos, buscando a Deus em primeiro lugar, para não cair nas armadilhas do mal. Verdade. Mas me fala, o que mais a gente precisa saber sobre essa história para aplicar na nossa vida? O artigo fala sobre como não cair nas mesmas ciladas que o Lúcifer. Sim. Ele explora algumas características de Lúcifer que o levaram à queda, e a gente precisa tomar cuidado para não repetir os mesmos erros. Quer saber quais são? Claro. Conta aí! Segura essa. A gente volta já já para desvendar os segredos de como evitar as armadilhas do mal e trilhar o caminho da luz. Fica ligado. E aí voltamos. Estávamos falando de como evitar as ciladas que levaram o Lúcifer pro buraco, né? O artigo menciona algumas características dele que a gente precisa ficar de olho. O que exatamente a gente deve observar? O artigo destaca 3 pontos principais, sabe? O orgulho, a vaidade e a ambição desmedida. Entendi. Mas como a gente identifica isso na prática? Como saber se estamos sendo orgulhosos, vaidosos ou ambiciosos demais? Me explica melhor? Olha, o orgulho aparece quando a gente se acha melhor que os outros, quando menospreza as pessoas, se acha superior e não aceita crítica. Ah, tipo aquele colega de trabalho que se acha o sabichão e fica corrigindo todo mundo. Exatamente. A vaidade, por outro lado, tem mais a ver com a aparência, com a necessidade de ser admirado, de receber elogios. A pessoa vaidosa se preocupa demais com a imagem, com o que os outros pensam dela. Tipo aquela galera que vive postando selfie no Instagram só pra mostrar roupa nova ou corpão. Isso aí. E a ambição desmedida é aquele desejo incontrolável de poder, de sucesso, de riqueza. A pessoa ambiciosa faz qualquer coisa para alcançar seus objetivos, mesmo que precise passar por cima dos outros. Entendi. E como a gente se blinda contra essas tentações? O artigo sugere a gente cultivar a humildade, a simplicidade e a generosidade. A humildade nos faz reconhecer que não somos perfeitos, que precisamos dos outros, que estamos todos juntos nessa jornada. É tipo tirar o rei da barriga e botar o pé no chão. É isso aí. A simplicidade nos liberta da necessidade de ostentar, de ter sempre mais. A gente aprende a valorizar as coisas simples da vida, como a família, os amigos, a natureza. E a generosidade, como ela entra nessa história? A generosidade nos leva a pensar nos outros, a querer ajudar quem precisa. É o contrário do egoísmo, da ganância. Quando somos generosos, tiramos o foco de nós mesmos e pensamos no próximo. Faz muito sentido. Mas pensando na história de Lúcifer, me veio uma dúvida. Será que ele tinha amigos? Pessoas que tentaram avisar ele do caminho errado que ele estava seguindo. Boa pergunta. O artigo não fala sobre isso, mas a gente pode pensar na importância de ter boas companhias. Pessoas que nos inspiram a ser melhores, que nos motivam, que nos ajudam a seguir o caminho do bem. É verdade. Ter amigos de verdade é fundamental. Mas voltando ao artigo, o que mais ele destaca sobre a queda de Lúcifer? Ele enfatiza que a queda de Lúcifer não foi algo isolado. Ele arrastou vários anjos com ele. Imagina a confusão que isso causou lá no céu. Nossa, quer dizer que tem um monte de anjos rebeldes por aí, seguindo Lúcifer. Mas qual é o objetivo deles? O que eles querem? O artigo diz que o objetivo deles é se opor a Deus e tentar levar a humanidade junto com eles para o abismo. Eles espalham a discórdia, o ódio, a violência, tudo de ruim que causa sofrimento e destruição. Que horror. Mas se Lúcifer era tão poderoso, por que ele não conseguiu vencer Deus? Porque o bem sempre vence o mal. O amor de Deus é muito maior do que qualquer força maligna. A cruz de Cristo é a prova disso. É verdade. A cruz representa a vitória de Deus sobre o pecado e a morte. Ufa! Que alívio. Mas, no final das contas, o que a gente aprende com essa história toda? A história de Lúcifer serve como um alerta pra gente. Ela mostra que o mal existe, que ele é real e que a gente precisa estar atento para não cair nas suas armadilhas. Mas também nos ensina que o bem é mais forte, que Deus está sempre do nosso lado e que com a ajuda dele a gente pode vencer qualquer batalha.
Que mensagem inspiradora. É bom saber que, apesar de todas as dificuldades, o bem sempre prevalece. Mas, para a gente finalizar nosso papo, qual é a dica de ouro que o artigo dá para a gente evitar o caminho do mal? A dica de ouro é buscar a Deus acima de tudo, cultivar a humildade, a simplicidade, a generosidade, se conectar com Ele através da oração, da leitura da Bíblia e da convivência com outros cristãos. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, nos protegemos das tentações e ficamos mais fortes para enfrentar qualquer desafio. Sensacional. Acho que essa é a melhor forma de encerrarmos nossa conversa sobre a origem do mal. A história de Lúcifer nos ensina muito, né? Nos alerta sobre os perigos do orgulho, da vaidade, da ambição desmedida, mas também nos mostra que não estamos sozinhos nessa luta. Deus está sempre conosco, pronto para nos ajudar a trilhar o caminho do bem. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Deixem seus comentários. Queremos saber a sua opinião. Um abraço e até a próxima.